diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Deus fala conosco por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando aqui sobre os propósitos de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2, a última parte do versículo, tem uma declaração muito significativa e muito importante. E essa é uma declaração sobre a vontade de Deus. E ali diz que a vontade de Deus, ou o propósito de Deus. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso caracteriza a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Não diz que é fácil. E quando está falando que é boa, agradável e perfeita, sabe, é quando a gente tem o quadro completo e a gente fez uma caminhada e chegamos neste lugar do cumprimento da vontade de Deus e a gente então vai perceber que ela é boa, agradável e perfeita. Jesus veio a esse mundo. Ele diz: é chegado a vocês o reino de Deus. É chegado. Jesus começou a trazer nessa terra o reino em um lugar onde havia um reino maligno. Jesus veio para instituir um outro reino, isso implica em guerra. E Satanás sabia disso. E quando Jesus vem, ele diz a Jesus: olha, não precisa guerrear, não. Não precisa sofrer. Olha que coisa linda, olha quanta coisa que você pode ter. Sabe, não precisa percorrer o caminho da guerra, da luta, do combate, do sofrimento, da cruz. Para quê? Não, resolve isso de maneira fácil. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou, eu abro mão, eu te dou. Isso tudo. E foi essa a proposta de Satanás a Jesus. E essa proposta envolvia muita coisa. Satanás tentou colocar para o Senhor Jesus a fascinação desse mundo. E tudo que o diabo vai apresentar nunca vai ser de maneira feia. Eu sempre costumo dizer que o diabo nunca vai aparecer diante de alguém com chifre, com um rabo pontiagudo e com um garfo na mão, com um tridente na mão. Claro que não. Senão ninguém vai querê-lo. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz.
Ou seja, ele vai procurar se apresentar da melhor maneira possível. Ele é um grande vendedor, muito envolvente e que vai apresentar o seu produto, que é pecado, que é morte, que é desgraça, da melhor maneira possível. Não vai dizer que a morte, que a desgraça, não. Ele vai dizer que isso é bom, como foi lá no Éden. E aqui para Jesus, ele está mostrando também como se fosse algo bom que ele tem para oferecer, o que está na mão dele. E Satanás tentou fascinar Jesus com a glória desse mundo, com as coisas que ele tinha. Olha aí, me servem. E isso tem a ver também com a ostentação dos bens. E, relembrando, qual que é o propósito do diabo em tudo isso? Tirar Jesus do propósito divino. Que ele se desviasse do propósito para o qual ele veio. Que Jesus se fascinasse com outras coisas e não estivesse com o foco no propósito do Pai para ele. Em todo o tempo, em toda essa análise, vamos sempre nos recordar disso. O que ele estava propondo aqui para Jesus era atalho. Não precisa ir lá até a cruz. Não, é fácil. Alguém já disse que se atalho fosse bom, não existiria caminho. E muitas vezes o que Satanás nos oferece para nos tirar dos propósitos de Deus são atalhos. Deus tem propósitos na vida sentimental, na vida emocional, na vida profissional, na vida financeira, na vida ministerial, na vida espiritual. Tem lindos propósitos. Ele tem propósitos gerais para todo o povo de Deus, como tem propósitos específicos para cada pessoa. Mas para alcançar esses propósitos, há caminhos para andar neles. E não atalhos. Tem gente que quer realização sentimental. E na ânsia de alcançar realização sentimental, abraça qualquer coisa que aparece no caminho. E se dá corpo e alma. Porque quer se sentir bem, quer se realizar e se joga na proposta de alguém que lhe apresenta os reinos desse mundo. E embarca e cai e é engolida por isso. Que queria ter essa satisfação, essa realização rápida. E Deus tinha lá um propósito para a vida sentimental. Deus tinha um casamento, uma família. Mas atropelou. Pegou atalhos. Quis a satisfação física, sexual, já fora do contexto do casamento. E se feriu, se quebrou, se machucou. Sabe o que é isso? Isso são os atalhos. E o diabo está em todos os atalhos. Deus não está nos atalhos, ele está nos caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho, ele não disse, eu sou o atalho. Caminho é caminho. Para que alcancemos os propósitos de Deus, nós temos que andar nos caminhos. Nos caminhos. Jesus tinha o atalho oferecido pelo diabo, que não iria levar Jesus ao cumprimento do propósito de Deus. E Jesus tinha o caminho era mais difícil. O caminho era longo. No caminho tinha dor. No caminho tinha sofrimento. Mas Jesus não estava olhando só para o caminho. Ele conhecia o caminho.
Mas como disse o autor aos Hebreus, ele estava olhando para a glória que lhe estava proposta, a alegria que lhe estava proposta. Ele estava olhando no resultado final, não aqui, no aqui e agora. E as nossas decisões precisam ser tomadas contemplando o futuro, o eterno, o resultado final. Não o momento. Eu quero viver o momento, eu quero desfrutar do momento, eu quero o meu prazer e a minha realização aqui agora tem que ser já. E daí entra por atalhos. Não pega nenhum atalho na tua vida sentimental, não. Não busque atalho na vida financeira. Usando meios espúrios, incorretos. Não vai por essa, não. O caminho do propósito divino para a vida financeira, a vida profissional, envolve fidelidade. Entregar a Deus o que é dele. Entender que o que vem para nós sempre tem os 10% que é dele, mais o que temos que investir. Sabe, o caminho para isso envolve sua camisa, excelência, fazer tudo como para o Senhor. O propósito de Deus para a nossa vida financeira e profissional é trabalho. Tudo na presença dele, honrando a ele. Não busca atalho. Para uma vida espiritual abençoada, não tem atalho. Para uma vida ministerial, no reino de Deus, para a construção de bons relacionamentos, não tem atalho. Não busque atalhos. Vá por caminhos. E no atalho, sabe o que tem no atalho? Rendição a Satanás. No caminho tem adoração a Deus. No atalho tem rendição a Satanás. O que Satanás disse? Eu te dou, se você se prostrar e se você me adorar. Alguém diz, não, mas eu nunca vou adorar Satanás. Claro que não. No atalho vai ter rendição a ele. No atalho, ele vai dizer, minta, que você chega rápido. E quando se mente, sabe o que aconteceu? Houve uma prostração diante da proposta de Satanás. No atalho, Satanás diz, se dê a uma vida sexual do jeito que você quiser, não precisa do casamento, não precisa ser fiel ao casamento, não. Faz do jeito que você quiser, é o teu prazer. E quando alguém se rende, sabe o que faz? Está se prostrando diante da proposta dele. Isso são atalhos. Eu acredito que eu falo com muita gente hoje que está com a vida arrebentada por causa desses atalhos. Eu quero dizer para você hoje, sai desse atalho.